E se eu te dissesse que a atitude mais poderosa que você pode tomar é não fazer absolutamente nada, sem mensagem de vingança, sem ligação desesperada de madrugada, sem indireta nas redes sociais, apenas silêncio, frio, limpo, inquebrável, não por fraqueza, mas por total domínio de si mesmo. E se esse silêncio fosse a mensagem, a resposta, o encerramento que ela nunca esperava? Porque quando um homem realmente se cala, de verdade, o mundo ao redor ouve. Ela esperava gritos, esperava imploração, esperava ver você se debatendo, tentando provar seu valor. Esperava o mesmo padrão de antes, talvez até o padrão que ela mesma criou. Mas desta vez, algo mudou. E não foi só seu coração que quebrou. Foi a ilusão. A ilusão de que ela poderia te deixar e ainda assim manter acesso à sua energia, à sua presença, ao seu mundo. Ela apostou que você estaria lá quando o tédio batesse, mas você sumiu, não com raiva, não com ódio, mas com paz. E é isso que destrói. O seu silêncio não é vingança, é maturidade emocional. É você dizendo com elegância: você escolheu isso. Agora viva com essa escolha. A maioria dos homens responde com emoção. Correm atrás, escrevem textões, imploram para serem compreendidos. Mas o homem estoico faz o oposto. Ele sente a dor, sim, mas não se torna prisioneiro dela. Ele não precisa explicar o quanto se importava. Não precisa de encerramento para seguir em frente. O silêncio dele é o encerramento. Ele diz: não tenho mais nada para te oferecer. Você não tem mais acesso à minha energia. Você fez sua escolha. Agora lide com ela. E esse vazio vai atormentar ela. Vai fazer falta. Porque antes, onde havia sua atenção, sua emoção, sua presença, agora só há ausência. Um silêncio que grita. E isso acontece não quando você manda mensagem, não quando liga, mas quando simplesmente some, quando evolui nas sombras. Esse vídeo não é sobre revanche, é sobre retomar o poder, transformar dor em força, dominar a arte da disciplina emocional ao ponto do seu silêncio ser a coisa mais alta no ambiente. É aqui que o estoicismo encontra a psicologia sombria, onde o autocontrole vira atração, onde o desapego vira domínio, onde o silêncio vira uma arma invisível, mas fatal. Vamos direto ao ponto número 1. O poder do silêncio. Silêncio não é fraqueza, é guerra. É um movimento que ela nunca esperava, porque não alimenta o ego dela, não confirma o controle dela e, principalmente, não dá conforto. A maioria dos homens, quando levam fora, entra em modo pânico. Inundam o celular dela de mensagens. Se derretem em palavras na tentativa de resgatar algo que já foi perdido. Mas aqui está a verdade que ninguém quer encarar. Cada palavra que você envia depois que ela se afasta é prova de que ela ainda tem poder. Cada mensagem é um fio que ainda te prende a alguém que já soltou a corda. Mas o silêncio é diferente. O silêncio é o momento em que você entende que não precisa mais se explicar. É quando você decide que sua energia é preciosa demais para quem só te vê como uma opção. E então você para de responder. Porque o silêncio não é vazio. Ele é cheio de significado. Ele diz: você não pode ir embora e ainda esperar que eu continue aqui. No momento em que você se cala, o jogo vira. O silêncio vira o som mais alto da sua ausência. E ela sente isso. No silêncio das manhãs, na notificação que não chega, na postagem que não tem seu nome. Esse vazio vira o espelho onde ela encara o que realmente perdeu. Um homem estoico não se cala para manipular. Ele se cala porque cansou de buscar aprovação. Ele não joga por atenção, ele joga por paz. O silêncio dele não é joguinho emocional, é respeito próprio, é controle. Ele recusa alimentar um ciclo que consome sua paz. Ele aceita o que não pode mudar e se desapega do que não pode controlar. Isso não é fraqueza, isso é força. E quando ela percebe que você sumiu de verdade, sem deixar rastros, sem curtir uma publicação, sem mandar um só passando para ver como você tá, aí sim ela sente o baque, porque ela está acostumada com o barulho, com drama, com reações. Mas você não deu nada. E o nada é o único movimento que ela não consegue combater.
Não consegue distorcer, não consegue esquecer. Se você está pronto para parar de reagir, para deixar de ser o bobo da história de alguém que já virou a página, diga com orgulho: meu silêncio é minha força. Agora vamos para o ponto número 2. Controle o que pode, solte o que não pode. A dor dói mais quando você tenta controlar o que nunca esteve sob seu controle. Você não pode forçar alguém a te amar. Não dá para discutir até que a pessoa reconheça seu valor. E definitivamente não dá para impedir alguém de ir embora se essa pessoa já está com um pé fora da sua vida. E quanto mais você tenta, mais poder entrega. Troca sua paz por uma ilusão. É aí que muitos se perdem, tentando consertar o que nunca foi responsabilidade deles. Mas o caminho estoico ensina outra coisa: libertação. Você só controla duas coisas: suas ações e seu pensamento. O resto, solta. Quando você para de tentar mudar ela, começa a mudar a si mesmo. Você para de atuar por aprovação, para de implorar por respostas e começa a viver pelo seu próprio código. O homem estoico não implora, não persegue, ele aceita. Não por não sentir, mas porque se recusa a ser escravo disso. E quando ela percebe que o afastamento dela não te desequilibra, aí é que a ficha cai. A maioria dos términos vira um furacão porque você tenta voltar no tempo, consertar palavras, reler mensagens, procurar erros. Isso é escravidão emocional. A liberdade chega quando você diz: ela foi, mas eu continuo aqui. Você para de se perguntar por quê e começa a construir o que vem depois. Essa virada da reação para a intenção muda tudo. É ali que você se fortalece. Você não se torna mais forte controlando os outros. Se torna mais forte dominando a si mesmo. Você vira magnético não quando persegue, mas quando escolhe. E o momento em que você aceita o que não pode controlar é o momento em que se torna intocável. Se você está pronto para parar de tentar consertar o que ela decidiu quebrar, diga com firmeza: domino o que é meu e solto o que não é. Ela foi embora. E não importa se foi em silêncio ou fazendo cena. Ainda assim foi uma escolha. A maioria dos homens, ao sentir essa dor, quer consertar tudo. Quer entender, quer explicações, quer um encerramento. Mas tudo isso só serve para suavizar o impacto que ela deveria sentir. Se você corre para aliviar a culpa dela, você a impede de sentir o peso da decisão. Você torna fácil aquilo que deveria doer. Entrega uma rede emocional de segurança que ela não merece. Deixa ela sentir. Deixa ela se perguntar por que você nunca voltou. Deixa ela abrir o feed e encontrar silêncio. Deixa ela perceber que não é mais o centro do seu mundo, que sua atenção nunca foi garantida. Foi um presente. Que o seu amor não era fraqueza, era raro. E agora, acabou. É nesse ponto que o estoicismo fica brutal. Não porque você virou pedra, mas porque você finalmente aceitou a realidade. Você não odeia, não deseja o mal, mas também não salva mais ninguém de si mesmo. Você não suaviza a lição só porque amava. Você deixa que ela aprenda, porque só assim ela realmente entende o que perdeu. Quer fazer uma mulher se arrepender de te perder? Não mande textão, não explique nada. Apenas vá, completamente, em silêncio, e reconstrua-se sem ela. É aí que o silêncio começa a gritar. É aí que ela percebe: eu não perdi qualquer homem, eu perdi ele. Mas quando essa ficha cair, você já vai ter sumido há muito tempo. Não por vingança, mas por disciplina, por evolução, por respeito ao homem que você está se tornando. 5. Reconstrua em silêncio, cresça nas sombras. Os maiores passos da vida são dados no silêncio. As melhores reviravoltas não começam com anúncios. Começam com isolamento, foco e disciplina. Depois de um término, a maioria dos homens quer ser notada. Quer mostrar que superou, postar selfie, mostrar evolução. Mas isso ainda é performance. Ainda é tentar chamar a atenção dela. O homem estoico não posta progresso. Ele se torna o próprio progresso. Ele não precisa de aplausos. A evolução dele é silenciosa. Quando você reconstrói no silêncio, você cresce sem barulho. Você para de explicar e começa a executar. Vai para a academia, não para mostrar,
mas para retomar o controle sobre o próprio corpo. Evolui mentalmente, financeiramente e espiritualmente. Não por vingança, mas porque ficar quebrado já não é mais uma opção. E o mais poderoso disso tudo? Ela não vai ver isso vindo. Enquanto ela espera encontrar o cara destruído pela dor, você já superou a situação por completo. Existe algo perigosamente atraente em um homem que desaparece para se disciplinar. Sem tweets, sem stories, sem indiretas, só silêncio. Até o dia em que ela, por acaso, cruza com a nova versão de você. Não o homem que chorava por ela, mas aquele que nem pisca ao ouvir o nome dela. O cara que implorava, agora caminha com firmeza. E isso atinge mais do que qualquer palavra que você pudesse dizer. Porque quando um homem se torna um mistério, ele se torna uma obsessão. E enquanto ela tenta entender como você curou, quem você se tornou, o que ela perdeu, você está ocupado demais vivendo. Em paz, em foco, sem precisar provar mais nada a ninguém. Sexta, emoção é uma ferramenta, não um mestre. A dor é real, não há dúvida, mas deixar que ela te controle, isso é uma escolha. Quando ela foi embora, doeu, no peito. Não foi só coração partido. Foi traição, confusão, ego esmagado. A sensação de ter sido descartado como se você não fosse nada. E sim, é tentador explodir, se afogar na tristeza, deixar a dor dirigir. Mas aqui está a verdade. O homem estoico entende que as emoções são sinais, não comandos. Você sente, mas não obedece cegamente. É aí que muitos homens se perdem, embriagam-se na emoção, tomam decisões pela ferida, não pela sabedoria. Mas o homem com disciplina, ele sente tudo, e então canaliza. Ele não foge da dor, ele usa. Cada gota de sofrimento vira combustível para treinar, para crescer, para focar. Ele transforma a rejeição em obsessão com os próprios objetivos, com a própria paz, com o próprio propósito. Ele não quebra, ele afia. E é isso que o estoicismo ensina. Controle emocional não é insensibilidade, é maestria emocional. Você não reprime o que sente. Você apenas recusa ser escravizado por isso. Sim, às vezes ela ainda aparece no pensamento. Isso é humano. Mas você não age sobre isso. Você observa, respira e segue. Cada vez que você resiste ao impulso de procurar, cada vez que você mantém o foco apesar das memórias, você está vencendo. Silenciosamente, incansavelmente. Emoção não comanda mais suas decisões. A disciplina é quem fala por você. Porque quando você domina o mundo de dentro, ninguém do lado de fora consegue te desequilibrar. 7. Não responder. Já é uma resposta. Você não deve mais nada, nem mensagem, nem só para conversar, nem olhar atravessado. Quando alguém desrespeita a sua presença, o seu silêncio se torna a consequência. A maioria das pessoas consegue lidar com discussões, com desabafos, até mesmo com gritos. Mas o que elas não conseguem encarar é o vazio, o nada. E é exatamente aí que está o poder. Ela esperava uma resposta. Foi condicionada a isso. Está acostumada com o vai e vem emocional, com o drama, com o palco. Mas quando você não diz absolutamente nada, você quebra o padrão. Cria um vazio que ela não consegue preencher. Você nega a ela aquilo que a maioria dos homens entrega sem resistência. Atenção. E quando você corta isso, ela só tem a si mesma para enfrentar. Sem energia para sugar. Sem reação para manipular. Só o silêncio. Isso não é vingança. É limite. Você não responde porque não há mais nada a dizer. O respeito acabou. A conexão morreu. E você finalmente entendeu que a paz vale mais do que qualquer explicação. Você não corre atrás de respostas. Não implora por clareza. Você apenas segue, evolui, se torna indisponível física, mental e emocionalmente. Sua atenção vira algo raro, seu tempo sagrado. Deixa ela sentar sozinha com as mensagens não respondidas, com as visualizações sem retorno, com o eco da ausência, porque o silêncio é definitivo. Ele não discute, ele não explica, ele simplesmente encerra.
e de uma forma que palavras nunca conseguiriam. Oitavo, reescreva a narrativa. Você não foi rejeitado. Você foi redirecionado. É fácil cair na armadilha de pensar que ela foi embora porque você não foi bom o suficiente, que havia algo errado em você, que se tivesse amado mais, feito mais, insistido mais, ela teria ficado. Mas aqui vai a verdade dura e libertadora. Ela ir embora não foi o fim do seu valor. Foi o começo da sua clareza. Você não perdeu ela. Você perdeu a ilusão de que ela era certa para você. E isso, irmão, é uma vitória. O estoicismo é sobre perspectiva. Você não controla o que acontece, só como você enxerga. E quando você muda o significado da dor, tudo muda. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Você começa a se perguntar, o que isso veio me ensinar? Essa virada mental é onde nasce o verdadeiro poder. Porque a dor não é sua inimiga. A confusão não é sua inimiga. Seu verdadeiro inimigo é se agarrar a uma história que nunca foi real. Quando você reescreve o enredo, você retoma o controle. Ela não te destruiu. Ela te revelou. Mostrou as rachaduras que você ignorava. A falta de limites. A dependência de validação. Ela não te quebrou. Ela te deu a chance de se tornar inquebrável. Agora é hora de reconstruir. Mas dessa vez, com alicerces sólidos, visão afiada e um coração que não se entrega por qualquer toque. Você não é vítima da escolha dela. Você é o autor do que vem a seguir. Nono, torne-se o homem que você respeita. Pare de correr atrás dela. E comece a se tornar ele, o homem que você admira. O homem que não se abala quando alguém o abandona. Que não precisa da validação de ninguém para saber o próprio valor. O homem que entra em um ambiente e não precisa dizer nada, sua presença já diz tudo. Esse é o homem que você constrói agora. Não por vingança, não para provar nada para ela, mas porque você merece ser esse pilar. Pergunte-se, se você encontrasse a versão de si mesmo que está construindo, você confiaria nele, respeitaria, o seguiria em uma batalha, ou veria alguém ainda lambendo as próprias feridas? É aqui que acontece a transformação. Você para de medir seu valor pela reação dela e começa a medir pelos seus próprios padrões. Disciplina, integridade, presença. Você constrói no escuro e quando surgir, será impossível ignorar. Ela foi embora. Que bom. Agora você vai criar uma vida tão completa que a ausência dela já não ecoa mais em canto nenhum. Você não precisa substituí-la. Você substitui o você que dependia dela. Porque o homem que conhece seu próprio valor não implora, não debate, não se arrasta. Ele escolhe. Ele impõe respeito sem levantar a voz. O silêncio dele já carrega poder. Ele é afiado, focado, anda diferente. E o mais irônico, quando ela finalmente perceber o que perdeu, o homem que ela conhecia já terá desaparecido, substituído por alguém que ela nunca mais terá acesso. Décima, ela vai ouvir o eco da sua ausência. Você não bloqueou, não gritou, não fez cena. Você apenas sumiu. E esse silêncio, ele fala mais alto do que qualquer grito. Porque agora, cada vez que ela pega o celular, ela nota o que não está mais ali. Seu nome, sua presença, sua energia, a cada risada que ela posta, a cada história que compartilha. Existe uma parte dela se perguntando, por que ele não está vendo? Por que não reagiu? Será que ele já me superou? E esse silêncio vira um eco, um fantasma que a acompanha em cada lugar. Porque quando um homem solta de verdade, isso deixa cicatriz. Não porque ele causou dor, mas porque ele não precisou. Sem escândalo, sem súplica final, sem drama, apenas presença retirada, paz em vez de barulho. Um homem que não tremeu quando ela foi embora. Esse tipo de silêncio, ele fica. Ele mostra o vazio que ela achava que podia preencher depois, mas que agora se tornou permanente. Você não deve performance, não deve encerramento. Sua ausência é o encerramento. E isso assombra, porque agora, quando ela ouve seu nome, ou passa por aquele lugar, ou escuta aquela música, é ela quem revira o passado, não você. Você já seguiu, silenciosamente.
poderosamente. Enquanto ela procura sinais de que você ainda se importa, você está ocupado demais construindo uma vida onde a memória dela não cabe mais. E essa é a verdade final. O silêncio é sua arma mais poderosa. Sua ausência, o seu grito mais alto. E a paz, essa é a força que ninguém esquece. Ela achou que você quebraria, que esperaria, que cairia, mas você foi embora, em silêncio, para sempre. E agora, se tornou inesquecível. Então, aqui está seu último movimento. Solte tudo. Caminhe com firmeza e construa uma vida tão sólida, tão serena, tão poderosa, que até o seu silêncio deixe um legado. Porque isso, meu irmão, é estoicismo. Isso é evolução. Isso é controle. Se você está pronto para deixar o passado em silêncio e nunca mais se perder, tentando manter alguém que não te quis, diga com convicção: eu vou embora em paz e não em pedaços. Fique firme, fique silencioso e siga perigoso. Ela esperava o seu colapso. O que ela não esperava era o seu silêncio. Se essa mensagem falou com a sua alma, já mete o dedo no like, se inscreve agora e ativa as notificações. Porque aqui a gente não chora por quem foi, a gente evolui em silêncio. Comenta aqui embaixo: eu escolhi a paz, não a permissão. E mostra para ela e para o mundo que o homem que ela perdeu não volta. Ele acende. Explosion